Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado e pinturas. E na aula de hoje nós daremos a continuidade a este trabalho aqui, né, que já foi iniciado algumas aulas. Primeiro nós fizemos aqui a pintura, né, com o risco da letra. Vou deixar aí o número da aula para quem não assistiu. Aí depois, na aula passada, nós fizemos o risco, né, desse entorno aqui, né, que são as margaridas. Achei que foi uma aula bem rica de detalhes, né? Inclusive, acho que essa aula aqui foi até mais cheia de detalhes do que vai ser a de hoje. Porque a de hoje eu vou mostrar praticamente os pontos que quem me acompanha já está acostumado a fazer, tá bom? Então, vou também manter a mesma didática, né, a metodologia que eu usei num outro dia, quando eu mostrei o bordado da letra, do entorno da letra F, que eu fazia o bordado, colocava o número da aula, em que eu já ensinei com mais detalhes o ponto, para que você se sinta à vontade de visitar as outras aulas também, tá bom? Assim a aula não fica tão extensa. Eu separei algumas cores aqui, né? 2 tons de verde, alguns tons alaranjados, diversos, né? Mas você também pode utilizar aquele que você tem aí, tá bom? Não precisa ser igual e nem na mesma tonalidade, tá? Se você preferir, de repente, fazer rosa, fazer roxo, tá? Fica à vontade que vai dar certo, vai ficar lindo também. Agora eu vou mostrar aqui só alguns detalhes que eu não filmei, né? Do pontinho partido. Olha só, eu deixei aqui alguns espaços vazios, né? Que é onde eu vou fazer outros pontos em outras tonalidades. Então não tem necessidade de preencher, tá? Quando eu sei que eu venho com outro bordado, um outro desenho aqui, até pelo risco que foi feito, então eu deixo essa parte livre, tá? Eu pulo, daqui eu passo por baixo, saio aqui com a minha agulha e dou a continuidade do mesmo jeito.
Olha, aqui também eu fiz a mesma coisa, tá bom? Que assim a gente não precisa ficar passando um monte de linha, né? Uma por cima da outra. Agora eu vou preencher tudo que tem ponto haste aqui na minha imagem. É um ponto também bem usado aqui no canal, né? Então, vou fazer só um pedacinho aqui e já vou mostrar pronto também, tá bom? Já até dei o início aqui, né? Eu coloquei a minha meada inteira para poder fazer esse ponto. E na parte verde nós vamos utilizar esse ponto e também fazer pontos retos mesmo em alguns lugares para ficar mais fácil de preencher a parte em que nós temos algum desenho, principalmente desenhos mais curvos, né? Aqui eu quero preencher mais com ponto haste esse meio aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou virar aqui meu bastidor. E vou fazer, como nós já vimos aqui numa outra aula, que eu vou deixar também o número, para fazer um preenchimento de ponto haste, né? Olha, coloco aqui a minha agulha. Aí eu vou deixar aí o espacinho do meio. E vou dar continuidade do mesmo jeito, só que prestando atenção para ficar bem juntinho. Aqui eu já adiantei algumas partes, né? Como eu disse, esse daqui é o ponto haste, mas com preenchimento, que fica vários pontinhos um do lado do outro. Aqui eu tenho 3 carreiras, tem lugares que tem mais de 3, depende do formato, né? Olha aqui o jeito que ficou. Esse aqui eu quis fazer desse jeito, e aí depois eu vou puxar os pontinhos retos aqui, tá bom? Então, posso até começar por aqui já. Esse aqui que vai ser a flor, mas eu quero deixar também a parte verde já delimitada para facilitar depois o jeito de fazer a flor. Então, aqui, a partir da ponta, eu vou puxando e vejo quantos pontinhos que cabe, pontos retos mesmo. Pode até pegar em cima desse ponto haste, se você quiser.
Este aqui eu queria mostrar um detalhe, né? Que eu misturei aqui como se fosse o ponto margarida, né? Mas eu vou mostrar um detalhe aqui que eu fiz e eu achei que ficou legal. Então, eu saio aqui, ele ficou um pontinho aberto. Aí eu saio, geralmente a gente entra no mesmo buraquinho, né? Nesse caso aqui, olha, eu vou fazer ele aqui, olha, mas para poder o fio contornar essa partezinha que eu falei que parecia uma mãozinha, né? Como se fosse um dedinho. Então eu vou colocar a minha agulha aqui, aí vou direcionar para a ponta e vai dar certo aqui de fazer um pontinho, só que esse pontinho vai ficar aberto. Então aqui, ó, coloco aqui na pontinha. Tá vendo a ponta da agulha aqui na ponta? Passo a minha linha por trás da agulha. E aí eu puxo. É quase o pontinho margarida, né? Uma variação que eu fiz aqui, eu gostei, eu queria passar também, tá bom? Porque aqui eu quero contornar esse... Primeiro eu quero contornar e depois eu preencho pra ficar preenchido igual esse daqui, com pontos retos. Aí eu venho puxando à medida que eu precisar. Então, no lugar de unir o pontinho aqui no mesmo buraquinho, eu abro. Passo a linha atrás da agulha. E venho por fora do ponto. Do mesmo jeito que a gente faz o pontinho margarida. Só muda realmente essa parte de baixo. Aí já vou fazer aqui um pontinho reto. Pra mostrar, eu tô saindo daqui de dentro, vou atravessar aqui pra baixo. Pra mostrar como que eu preenchi o meu. Tá, eu venho fazendo os pontos retos de acordo com a necessidade. Se precisar de mais do que um no mesmo espaço, não tem problema, eu vou fazendo até eu preencher. Até para poder cobrir também essa parte de baixo que é amarela, né? A folhinha ela vai cobrir tudo isso. Tá? Foi desse jeito que eu fiz com esse daqui. Fui puxando os pontinhos retos aqui de dentro, na direção aqui da parte de baixo da folha, tá? Então, essa parte aqui ficou pronta. Esse daqui também eu vou preencher do mesmo jeito, pode ser pontinhos retos, ou então eu posso fazer também esse contorno como uma espécie de ponto margarida, tá? Eu fui puxando aqui como eu achei melhor, tá? Aqui eu vou fazer os pontinhos margarida, que eu já tinha até explicado na aula do risco. Então, eu vou girar aqui meu bastidor e vou fazer a partir dessa parte aqui da base, vou puxar tendo a direção da minha agulha nesses pontinhos que já foram marcados. Então, só fazer assim. Direciono aqui
Passo aqui a minha linha. Aqui eu queria mostrar um detalhe que eu acabei de fazer essa florzinha, eu vou fazer a outra também para mostrar. Mas como eu fiz de uma cor só, né, nesse tom aqui alaranjado, não dá para perceber tantos detalhes. Talvez, né, fosse legal fazer, para perceber mais detalhes, fazer em duas cores, né? Lembra que no do risco eu mostrei aqui que teriam pétalas mais abaixo e mais acima? Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu fiz primeiro as maiores e as menores eu vim sobrepondo, tá bom? Quem fez aquela aula lá que eu mostrei a alfazema, é do mesmo jeitinho, tá bom? Se não fez também, não tem problema. Então, aqui, os pontos que estão mais alto, eu venho aqui embaixo, né? Nessa altura aqui desses pontinhos que depois vão ser verde. Aí é que eu vou trocar de linha, então, pra gente enxergar melhor, tá bom? Vou fazer esse mais claro, vai ficar pra trás, e o mais escuro eu faço aqui na frente. Agora o tom é um pouquinho mais escuro e eu tô fazendo tudo com 3 fios de meada. Eu entrei no mesmo buraquinho da outra pétala que eu fiz, tá? Tá? Tô passando a minha linha um pouco por cima da outra mais clara. Então, aí você vai posicionando conforme você achar que vai cobrir melhor essa de trás.
Tá? Ficou desse jeito. Agora, se você quiser que fique preenchido por dentro, nesses pontinhos brancos que aparecem, né, nessa abertura do ponto, você pode usar uma meada inteira, né, porque aí o ponto fica mais gordinho e fica mais fechado, ou você pode fazer os pontos retos como eu fiz, né, que eu mostrei aqui. Ó, esse daqui, por exemplo, eu fiz desse jeito, olha, fiz o pontinho margarida e o pontinho reto dentro, tá bom? Então, veja como fica mais legal aí pra você, tá? Agora, a gente vem com um tom de verde pra finalizar esse botãozinho que tá nascendo. Aqui eu tô fazendo pontos abertos, do mesmo jeito que eu já mostrei na folhagem verde, para complementar esse ponto que ficou muito estreitinho. Olha só, então eu venho aqui, ó, eu saio do lado do ponto, nesses espaçamentos, tá vendo? Ficou muito aberto, muito espaço branco aqui. Então, eu venho com o meu pontinho aqui do lado, eu vou passar por dentro desse pontinho que é o meu arremate do margarida aqui. Tá? E aí eu venho também por fora, olha só. Eu não venho do mesmo jeito do pontinho margarida, que é tudo no mesmo buraquinho aqui. Eu pego uma trama ao lado, tá vendo? E vai ficando um pouquinho mais aberto esse ponto. Também é lógico que eu posso usar uma meada inteira, eu posso vir fechando meus espaçamentos aí com pontos retos, mas eu tô mostrando também uma outra opção aqui pra você, tá bom? Que a gente já tem um ponto pronto, a gente pode usar esse ponto, olha só. Usa ele pra deixar a sua pétala do jeito que você achar melhor, tá bom? Alguns espaços que já estão preenchidos, eu posso vir mais pra cima, ó. Não preciso ficar passando a linha onde já tem linha, né? Olha, passo. Aí aqui eu não preciso ir até lá embaixo, eu posso parar aqui antes, olha. Tá? E mesmo assim, se eu quiser uma pétala mais fechadinha, mesmo fazendo isso ainda não ficou do meu agrado, venho, puxo um pontinho reto aqui no meio. Então, aqui eu vou fazer uma pétala pequenininha que vem por trás, tá? Aqui eu já fiz algumas e agora eu vou mostrar. Então, eu já venho aqui na parte mais superior, né? Como vocês podem observar aí.
abro aqui, olha, tá na mesma altura. E aí eu vou direcionar a ponta da minha agulha aqui, conformando esse círculo, né? Esse arredondado aqui. Eu posso fazer também um pontinho, a caneta aqui, para me dar um suporte nessa hora, tá? E depois eu venho preenchendo com pontos retos dentro. Ou eu posso fazer também um margarida menorzinho dentro desse espaço também, tá? Nos meus aqui eu tinha feito pontos retos, tá? Mas o margarida vai dar certo também, porque vai preencher. Aí é só direcionar a ponta da agulha para onde você precisa preencher o seu espaço. Olha, aqui, fazer você escolhe ou o pontinho reto ou um pequeno ponto margarida dentro desse que já está pronto. Tá? Achei que ainda tá aberto, mas depois a gente ainda tem mais uma cor ainda para colocar nessa flor aqui. Vou puxar mais um pontinho reto vindo aqui de baixo e subindo. Tá? Fechou. Agora eu quero fazer um menorzinho aqui também, nesse espaço aqui. Então eu venho. Onde cabe, né? Já tá, o espaço já tá bem pequeno, mas a gente vai ajeitando aí para fazer o desenho. E se você quiser fazer do mesmo jeito que eu fiz no botãozinho e trocando de linha, colocar 2 tons de linha, de repente as folhas que estão abaixo num tom, as folhas que estão entre, né, como eu tô fazendo agora, fazer de outra tonalidade, vai destacar bem também seu trabalho, ó, que eu vou fazer o pontinho reto. Um pontinho, se não for suficiente, você faz mais. Faz até preencher aí, pra ficar do jeito que você quer, tá bom? Agora, pra gente continuar aqui com essa outra tonalidade, eu prefiro mostrar o risco, né? Quando a gente olhou juntos na aula do risco, e eu mostrei na folha natural que tinha esse detalhe, que era quase um tom de rosa choque, né? Então eu coloquei aqui do jeito que eu me aproximei melhor com o material que eu tinha, que era canetinha, né? Canetas. Mas agora eu escolhi também um tom que se aproximasse melhor, e vamos só notar que esses pontos coloridos, eles estão entre os verdes, assim como no natural, e o tamanho, né, a altura aqui, um pouquinho só acima do verde, né, não chegar tão lá em cima na pétala, porque a gente tá seguindo uma referência. E aqui, esse ponto ele pode ser reto, eu posso sair aqui da altura que eu quero e descer aqui fazendo, olha, esse pontinho. Vou sair de novo no mesmo ponto reto e vou descer fazendo o preenchimento aqui. Se houver necessidade de fazer um ponto central, precisa, porque a gente sabe porque fica esse espaço vazio, né? Então, saio no mesmo lugar e desço. Agora eu vou descer reto para ver se preenche. Tá bom? Aí, se você quiser fazer também em forma de ponto margarida, você faz. Aí fica, gosto, né? Como você achar que fica melhor. A gente tá vendo que dá pra usar os dois, né?
Inclusive tem pessoas que eu já assisti que fazem o ponto margarida inteiro em ponto reto, tá? Porque você vai seguindo o desenho e vai preenchendo, né? Essa ideia também de usar tonalidades diferentes eu achei bem legal. Agora eu gostaria de mostrar que eu já fiz aqui a minha volta no ponto margarida, né, numa tonalidade diferente das que eu já usei. E foi apenas com a metade da meada, né, 3 fiozinhos. E dá para notar, né, que eu fui bem aqui direcionando para aqueles pontinhos que eu tinha feito de risco, né, por isso que ficou bem oval aqui, né, essa flor. E agora, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar pontos entre, eu vou fazer do mesmo jeito que eu mostrei aqui, só que agora eu tô usando um tom mais escuro de meada, para ver que efeito que vai dar. Então, por exemplo, eu quero que essa pétala fique mais gordinha, então eu venho aqui nesse ponto onde tá vazio de linha, vou passar aqui, que eu disse, né, pelo arremate da pétala, né, do pontinho, tá vendo? E aí, na volta, eu volto também abrindo, olha, eu vou colocar a minha agulha aqui num ponto que ela não vai cobrir, olha. Tá vendo? Aí eu puxo, para não correr o risco de sair aqui no mesmo num espaço vazio e tirar o ponto que tá pronto, então eu posso vir aqui do ladinho também, olha, fazer a mesma coisa, olha, tá? Aí eu só mudo a minha direção, mas vai dar o mesmo efeito aqui. E eu deixei essa linha que eu fiz a caneta, né, no tom mais verde, mais azulado aqui, vazio, porque eu preciso desse espaço vazio para fazer o meu miolo, tá bom? Então agora eu posso voltar aqui. Tá? Aí você vai fazendo esse zigue-zague aqui, tomando esse cuidado, né, de não ir onde você acabou de entrar para você não desmanchar o seu ponto, que no ponto margarida acontece isso, né? Tá bom? Aí a gente vem fazendo isso, eu acho que vai ficar tão legal que talvez nem precise fazer aquelas pétalas que ficam atrás. Vamos ver a necessidade aqui. Aqui já tá mais apertadinho. Então aqui eu já posso até fazer desse jeito, de sair pela metade do ponto, não preciso ir até lá embaixo. Aqui que tá mais aberto, eu já vou até embaixo. Então, vai depender bem do meu desenho, né? Onde eu preciso ir mais com a linha até próximo do miolo, eu vou. Onde eu não preciso, então eu acabo com a minha linha antes.
tá? Aqui eu queria mostrar também que eu fiz pontinhos retos, olha, naquele pequeno botãozinho que é mais fechado de todos, tá vendo? Eu fiz pontinhos retos com a mesma tonalidade clara. Então agora eu vou até entrar aqui só para vocês observarem. Olha, saindo lá de fora, né, desse contorno e entrando, acompanhando o meu desenho, tá? Então eu fiz isso daqui. Agora eu tô fazendo assim, olha, aqui para modificar um pouquinho, ficar diferente dessa outra folhagem, esse botãozinho eu coloquei num tom mais claro, puxei só 2 fiozinhos retos aqui para fazer a parte do caule, e agora eu tô puxando de fora desse risco aqui que eu fiz, que era minha referência redondinha. Tô puxando de fora para dentro, seguindo o meu desenho. Então, olha só, se eu já fiz aqui a parte alaranjada para facilitar, então eu vou fazendo o verde, mas deixando esse laranja livre. Então, uns 2, 3 pontinhos aqui já é suficiente para fazer como se fossem pequenos triângulos aqui entrando no meu botãozinho. Tá, esse aqui vai precisar de mais pontos, que já dá pra ver a largura, né? Tá, então o limite é a minha linha laranja. Posso ir passando por dentro também. Tá, então eu acabo entrando várias vezes no mesmo furinho aí, depende da necessidade, né? Quantas vezes eu preciso. Minha linha tá longa, então acaba às vezes embolando um pouco. E fazendo desse jeito que eu mostrei, puxando de fora para dentro, no tom alaranjado, deu para perceber que ficou um pouquinho mais escuro. Tudo bem que eu usei um fiozinho aqui mais escuro, só que conforme você vai fazendo esse movimento de entrar sempre no mesmo buraquinho, automaticamente já fica um efeito mais escuro, que é o que eu comentei quando eu fui fazer o risco. Que a florzinha, quando ela tá fechadinha assim em botão, o centro é mais escuro, né? Tem uma sombra aí, né? Tá, então esse é meu botãozinho. Gostei de como ele ficou. Depois você me fala também se você gostou, tá bom? Agora eu queria mostrar também um detalhe, né? Aqui eu vou fazer a primeira carreira, seguindo aqui o meu alinhamento, né, desse tom mais escuro. Coloquei coloquei 2 fios desse laranjinha aqui, que é o mais claro, e coloquei 2 fios desse tom aqui mais escuro de verde. Então eu tô usando 4 fios de meada juntos, tá bom? Vou fazer isso porque no risco a gente pôde observar que tinha uma tonalidade mais escura em volta, né, do miolo, nesse miolinho aqui, mas na parte que contorna. Então eu vou fazer aqui, ó, 3 voltinhas e vou
tá? Pelo menos nesse entorno vai ficar desse jeito, tá? Quem ainda tá com dificuldade de fazer o ponto do nó francês, além de assistir a aula que eu vou deixar aqui o número, eu também vou dar a dica de fazer realmente em cima da linha, né? Desse risco a caneta que eu fiz, porque aí fica mais fácil. Então, olha só, você sai aqui de um ponto em cima da linha, vai dar as voltinhas, vai voltar aqui para cima da linha, mas numa outra trama de tecido, tá? E aí você puxa. Olha só como que ficou nosso trabalho. Então aqui coube apenas 4 nozinhos francês dentro do miolo, né? Eu achei que ficou bem legal esse efeito aqui misturando 2 tons de linhas para fazer o nó francês. Aqui também coloquei pontos retos para dar uma clareada nessa folhagem. Alguns pontinhos retos num tom de verde mais claro aqui e aqui, que são os 2 botõezinhos que eu tenho. Eu também fiz nozinhos francês aqui ao redor, né? Seguindo aqueles pontilhados que a gente tinha feito na aula do risco, que é para dar essa impressão realmente de estar dentro de um círculo, tá bom? Então, são detalhes, né, que a gente vai fazendo, que vai dando vida e também um certo charme na nossa peça, né? Para que a nossa margarida não seja, né, não desmerecendo aquele pontinho que a gente aprendeu lá no início do canal, né, que é o ponto margarida. A gente pode também fazer daquele jeito, mas a gente também pode ter aí já num nível um pouquinho mais, né, avançado, porque já fizemos muitas aulas aqui no canal, né? Fazer margaridas também, mas nos atentando a alguns detalhes da flor que deixam elas com um tom de natural, né? Então eu vou só mostrar aqui de novo, pra gente relembrar, né? Olha só da onde que nós partimos e onde chegamos com essa aula. Tá? A gente fez o risco, que é esse papel aqui que eu tô mostrando que é da aula passada. E olha aqui, né, o trabalho já finalizado em linhas. Como que ficou, né, assim, bem próximo, acho que até mais do que eu particularmente imaginava que ficaria. Tá bom? Então, agradeço pela companhia, espero que você tenha gostado e bom trabalho aí, tá bom? Se você quiser também compartilhar a sua imagem depois comigo, vou deixar aqui o meu e-mail, vou ficar bem feliz em receber a sua composição, tá bom? Muito obrigada e um abraço!